Olá, pessoal. Vamos continuar com a leitura do livro Seguindo o Plano de Deus, de Kenneth Hagin, e vamos agora concluir o capítulo 6, cujo título é Obedecer a Deus não é despesa, é lucro. E vamos iniciar com o subtítulo Não aprenda a obediência por amargas experiências. Conheço a história de um pregador tradicional de alta cultura que desfrutava de grande fama e sucesso como pregador itinerante antes da Primeira Guerra Mundial. Tinha escrito e publicado vários livros e era muito procurado como preletor em todas as partes do mundo. Morava num palacete no sul da Califórnia e tinha uma biblioteca que valia milhares de dólares. Dirigia os melhores carros e tinha poupanças grandes em vários bancos diferentes. Esse pastor passara a participar de algumas reuniões carismáticas de oração na Califórnia e ali percebeu a verdade no tocante ao batismo no Espírito Santo. Ele disse: vi que Deus queria que eu recebesse a plenitude do Espírito Santo com a evidência do falar em outras línguas. Certa noite, numa dessas reuniões de oração, enquanto ficava de joelhos diante do Senhor, o Espírito Santo veio sobre mim e comecei a gaguejar e falar em outras línguas. Então comecei a pensar no que me acontecia. Pensei no que a minha denominação pensava a respeito dos carismáticos e dos que falavam em línguas. Consideraram que os que falavam línguas faziam parte de algum tipo de seita herética. Pensei, o que isso fará com a minha posição na minha igreja? Qual será o efeito sobre o meu salário? Quando fui acolhendo esses pensamentos, a unção partiu de mim como uma ave que levanta voo. Eu sabia que Deus queria que eu fosse cheio do Espírito Santo, mas falei, é alto demais o preço a pagar. Vou perder meu prestígio e a aprovação da minha denominação. Quando a unção saiu de sobre mim, desamparei da reunião e em silêncio, quando ninguém estava, desapareci da reunião em silêncio, quando ninguém estava olhando. Durante sua série de conferências que foi realizada no mesmo mês, esse pastor ficou muito doente. E no decurso dos 2 anos que se seguiram, gastou todas as riquezas em médicos e hospitais na tentativa de sarar. O pastor ficava cada vez mais doente, mas os médicos não conseguiam descobrir qual era o seu problema. Finalmente jazia moribundo no hospital de caridade porque nem sequer podia pagar as contas médicas. Perdera toda a sua grande fortuna e já dependia da caridade pública. Alguém perguntou, você acha que Deus enviou a ele aquela doença? Não, 1000 vezes não. Deus não a jogou em cima dele, mas quando a pessoa está em desobediência a Deus e a sua palavra, passou para o terreno do diabo, onde este pode atacá-lo. O pastor pediu que seu irmão o colocasse num trem de volta para casa, a fim de ele passar seus dias finais no sítio da sua mãe no Texas. O irmão teve que tomar dinheiro emprestado para comprar a passagem, mas despachou seu irmão para o Texas a fim de morrer ali. Os médicos disseram que o pastor morreria antes de chegar ao Texas, mas não morreu. Uma ambulância estava esperando na estação do trem, pronta para levá-lo ao sítio da mãe. O pastor ficou muito alegre ao ver sua mãe, que já passara dos 80 anos. Outra pessoa cuidava das terras para ela e um moço de 19 anos de idade morava ali para cuidar das tarefas domésticas dela. Esse moço passou a ser o enfermeiro do pastor, que ficava tão fraco que nem sequer se virava na cama. Certo dia, o moço de 19 anos disse ao pastor, reverendo, por que não aceita a cura da parte do Senhor? O que você quer dizer com isso, curar-me? Perguntou o pastor. A Bíblia diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Tiago 5, verso 14 e 15. Esse pastor de renome mundial que estudara numa universidade
e no seminário perguntou: isso está realmente na Bíblia? Pegue minha Bíblia e leia esse texto para mim. Não sei ler, respondeu o moço. Então, como você sabe que esse texto está na Bíblia? Perguntou o pastor. Porque ouvi meu pastor pregar a respeito. Seu pastor pregou sobre esse texto? Ele unge as pessoas com óleo e ora pela sua cura? Sim. Então leve-me até ele, disse o pastor. Alguns homens prepararam uma cama para aquele pastor e a montaram na parte traseira de um velho carro Ford modelo T. Levaram-no para uma reunião de acampamento em Cabanas de Ramos, onde o pastor do moço estava pregando. A cabana de Ramos é feita de 4 postes fincados no chão, com um pouco de arame em cima para sustentar ramos de árvores como proteção do sol. O ministro doente contou depois, dava para escutar a pregação desse pastor, e ele veio depois até o carro e me ungiu com óleo e orou. Quando ele acabou de orar, falei: já recebi a bênção, glória a Deus, estou curado. Já passava da meia-noite quando chegaram em casa, após a reunião, carregaram o pastor para dentro da casa e ele disse à mãe: mãe, prepare-me os biscoitos e uma porção daquele gostoso presunto com molho, quero comer. A mãe respondeu: filho, faz 2 anos que você não come nada de sólido, você não deve comer uma refeição grande assim. Devo sim, Deus me curou. Então, como você se sente? Ela perguntou. A Bíblia diz que estou com saúde e, segundo a palavra, fui sarado. Daquele momento em diante, aquele pastor ficou completamente curado. Começou a recuperar as suas forças e passou a escrever artigos para várias revistas descrevendo a sua cura. Em seguida, surgiram convites para ele dirigir campanhas de avivamento. Imediatamente, antes de o pastor partir para ser preletor numa campanha que abrangia uma cidade inteira, o moço de 19 anos de idade que o ajudara disse: reverendo, antes de ir, deve deixar Deus batizá-lo com o Espírito Santo. Lembrando-se do que acontecera 2 anos antes, quando então fugira de Deus por não querer pagar o preço, disse ao moço: você está com razão. Não vou sair para ministrar em lugar nenhum antes de Deus me batizar com o Espírito Santo. E graças a Deus foi batizado com o Espírito Santo e falou em outras línguas. Esse pastor ficou sendo um pregador mundialmente famoso do Evangelho pleno. Quando se submeteu a Deus e a sua palavra, Deus lhe fez compensação por tudo e lhe restaurou o que tinha perdido. Nunca ouvi esse pastor pregar, mas já li alguns dos seus escritos e são maravilhosos. Algumas pessoas que o conheciam me contaram que quando chegou a hora para ele voltar ao lar no céu, para estar com o Senhor, sentou-se e começou a cantar: vem me buscar, carro celestial. E assim foi para casa. Glória a Deus. O caminho do Senhor é sempre o melhor. O caminho do Senhor é de bênçãos, de proteção e de vitória, até mesmo no meio das grandes provas e provações da vida. Obedecer a Deus e a sua palavra não nos custa caro, é puro lucro. Você receberá grandes dividendos se obedecer à palavra de Deus e ao seu plano para a sua vida. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Conforme já mencionei, alguns cristãos ficam tão envolvidos na tentativa de receber orientação da parte de Deus a respeito do que Ele quer que façam, que se esquecem de ser praticantes da palavra. Por exemplo, a Bíblia diz muita coisa a respeito do perdão, mas por algum motivo, muitos cristãos não praticam o perdão da maneira que a Bíblia o ensina. O assunto do perdão tem dupla aplicação. Em outras palavras, você precisa perdoar ao próximo quando ele comete um erro, mas você também precisa perdoar a si mesmo quando você sai fora em algum aspecto da sua vida. Se você não aprender essa lição, você ficará como que aleijado e inválido durante todo o restante da sua vida no tocante a viver para Deus e andar com Ele. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você se arrependeu e confessou a Deus o seu pecado, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoá-lo e para purificá-lo de toda injustiça.
e Deus não mais se lembrará de que um dia você chegou a fazer alguma coisa errada. Isaías 43, verso 25. Hebreus 8:12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Posto que Deus não se lembra dos seus pecados, por que então você vai se lembrar deles? Seria muito mau gosto lembrar os seus pecados diante de Deus, depois que ele mesmo se esqueceu deles. Isaías 43, verso 25 e 26. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te. Note o versículo 26, desperta-me a memória. Em outras palavras, lembre diante de Deus o que ele disse na sua palavra. Certamente você deve despertar a memória de Deus neste assunto, porque ele assim ordenou. Mas você também precisa despertar a sua própria memória. Se você não ficar lembrando-se do que a palavra de Deus diz a respeito do perdão dos pecados, você poderá ser vítima das acusações que Satanás tentará levantar contra você ao repetir diante de você os pecados que você já cometeu no passado e assim deixá-lo escravo do fracasso e da derrota. Esqueça-se do passado. Deus quer você bem-sucedido. Depois de você ter confessado o seu pecado a Deus e recebido perdão, o diabo procurará invariavelmente levantar o seu passado na forma de uma fotografia. Mas, afinal de contas, não passa de uma mera foto ou quadro, porque seu pecado já não tem existência real depois de você o ter confessado a Deus. A Bíblia diz, eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim. Isaías 43, 25. Note a frase, por amor de mim. Deus não disse que apagaria as suas transgressões por amor a você. Não me entenda mal. Fica claro que você recebe o benefício do perdão divino, mas ele disse, apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro por amor de mim. Ele não se lembrará desses pecados por amor a ele, pois assim ele poderá abençoá-lo, ajudá-lo a exercer seu grande amor e misericórdia em seu favor. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Foi assim que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos, falava a respeito de si mesmo, embora esses versículos se apliquem a todo crente. Antes de algum crente prosseguir com Deus e chegar ao seu máximo potencial no ministério ou em outra coisa que Deus o chamou para fazer, terá que esquecer-se do passado e especialmente dos seus erros passados. Note algo mais que Paulo disse a respeito de si mesmo ao escrever a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao 16. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. Leiamos ainda o que Lucas foi inspirado a escrever a respeito de Paulo, ou Saulo de Tarso, em Atos dos Apóstolos. Atos 7, verso 58.
Lançando Estevão fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Atos 8:1. E Saulo consentia na sua morte. Atos 9:1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém que era do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Graças a Deus, porque a sua misericórdia alcançou Paulo, que nasceu de novo e se tornou nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Era disso que Paulo falava em Filipenses 3,13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Mediante o novo nascimento, Paulo já não tinha vida pregressa. E aos olhos de Deus, Paulo ficava em pé diante de Deus como um homem completamente justo, como se o pecado nunca tivesse existido na sua vida. Mas Paulo tinha que aprender a esquecer-se também. Afinal de contas, Saulo tinha assolado terrivelmente a igreja antes de ele ser salvo. As Escrituras nos informam que ele consentia com a morte de Estevão e que ameaçava outros discípulos de Jesus Cristo. Se Paulo não tivesse aprendido a esquecer-se, nunca poderia ter cumprido a vocação que Deus lhe dera, nem ter ocupado o cargo e ministério que Deus o chamara a exercer. Nós também devemos aprender a esquecer-nos, de outra forma, não conseguiríamos seguir com sucesso o plano de Deus para a nossa própria vida. Perdoe a si mesmo. É um erro tão grande estar indisposto a perdoar a si mesmo quanto a recusa de perdoar aos outros. Se você deixar de perdoar aos outros e a si mesmo e de esquecer-se das suas falhas quando do passado, você se sentirá prejudicado quanto a receber algo da parte de Deus, quanto ao crescimento espiritual e quanto a vir a ser o que Deus quer que seja. Certa vez, depois de uma campanha de avivamento que realizei no Texas há alguns anos, uma senhora aproximou-se de mim quando eu saí do edifício e falou: Irmão Reiga, quero que você ore por mim. A respeito de quê? Perguntei a ela. Preciso contar-lhe? Replicou. Sim, não vou orar por você sem você me contar, porque não poderei concordar com você e ter fé no tocante a alguma coisa se eu não souber o que terei que pedir com fé. Tudo bem, vou contar, ela disse. Mas você não vai rir de mim, não vai? Não. Posso talvez rir com você, mas não vou rir de você. Falou. Já faz quase 8 anos que nasci de novo e recebi a plenitude do Espírito Santo. Meu marido ainda não foi salvo. Antes de eu ser salva, continuou. Sempre tinha temperamento violento. Meus nervos ficavam à flor da pele e o mínimo desgosto me servia de motivo para crises de raiva do tipo infantil. Há algum tempo, meu marido, que é um cavalheiro fino, chegou para casa, comportando-se como um bêbado. Fiquei furiosa com ele e perdi as estribeiras, gritando fortemente contra ele. Então ele falou bem alto: Não estou bêbado, é só brincadeira. Achei que seria divertido chegar em casa e fingir que estava bêbado. Com isso, fiquei com mais raiva ainda. Essa mulher continuou. E então o ataquei com tudo. Gritei e o veio na cara dele. E depois fui até nosso quarto e bati a porta violentamente. Depois de me acalmar um pouco, fiquei muito envergonhada por alguma das coisas que eu dissera. Por isso coloquei-me de joelho e orei durante quase a noite inteira. Perdoa-me, Senhor querido. Na manhã seguinte, ao tomarmos o café, falei ao meu marido: Querido, quero que me perdoe. Orei durante quase a noite inteira e sei que Deus diz na sua palavra que ele me perdoará. Mas quero pedir que você me perdoe também. Meu marido disse: Pois bem, se alguém deve pedir perdão, sou eu. Devo pedir perdão que você perdoe a mim, porque eu cometi um negócio
inteiro. Eu sou o culpado e não você. Concordamos em cada um assumir sua parte da culpa e simplesmente perdoar um ao outro, disse a mulher. Concordamos em cada um assumir sua parte da culpa e simplesmente perdoar um ao outro, disse a mulher. Falei a ela, você ainda não me pediu nada, só me contou alguma coisa. O que mesmo pode haver nisso que precisa das minhas orações? Pois bem, ela disse, queria que você orasse para Deus me dar algum tipo de sensação para me servir de sinal de que Ele me perdoou. Comecei a rir. Não consegui abafar as risadas. Ora, irmã, não percebe que você acaba de me contar? Você me revelou agora que tem mais fé e confiança no seu marido não salvo do que você tem em Deus. Você pediu perdão ao seu marido e ele o perdoou. E para você ficou encerrada a questão. Mas você não quer aceitar o que Deus diz na sua palavra? Deus disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificarmos de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Continuei. Quando o seu marido disse, eu a perdoo, você não se colocou de joelho dizendo ao Senhor, dá-me algum tipo de sensação para eu saber que meu marido me perdoou? Pelo contrário, você simplesmente aceitou o perdão do seu marido. Você confia mais na palavra do seu marido incrédulo do que você confia na palavra de Deus. Agora percebo tudo, disse ela. Errei ao pedir que você orasse pedindo que Deus me desse uma sensação para me deixar saber que Ele me perdoou. Quando ela começou a ir embora, chamei-a. Volte para cá. Você sabe qual é o seu problema? E você sabe? Ela me perguntou. Eu sim, com certeza respondi. Conte-me então. Falei a ela. Você não está disposta a perdoar a si mesma por ter perdido as estribeiras. Deus já perdoou seu marido, já também perdoou, e você já perdoou seu marido. Perdoe a si mesma por causa do que fez. Dentro de bem pouco tempo, você se sentirá em perfeita paz. Não vai precisar que Deus lhe dê algum tipo de sensação. Dentro de 2 ou 3 dias, essa mulher voltou às campanhas de reavivamento e nem precisei perguntar-lhe se ela perdoara a si mesma. Seu rosto era radiante, dava a impressão de ser uma luz fluorescente na escuridão. Estava envolta em sorrisos porque tinha aprendido a perdoar a si mesma. Muitos cristãos estão indispostos a perdoar a si mesmo pelos erros do passado, pela sua desobediência a Deus e à sua vontade. Alguns cristãos até mesmo procuram castigar-se por meio de abrir mão do sonho que Deus lhe colocou no coração e que era para realizarem. Mas conforme sempre insisto, não é o erro que você cometeu no passado, é o que você faz depois que conta com Deus. Lembre-se que o apóstolo Paulo disse, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Você não pode, porém, prosseguir para o alvo antes de dar o primeiro passo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não importa o quanto tenha desobedecido a Deus no passado, Deus quer que você seja obediente à sua palavra e ao seu plano para a sua vida hoje, à medida que você se submeter à sua palavra escrita de Deus e ao seu plano e o propósito para a sua vida, colherá ricos dividendos. No final das contas, nunca lhe custará caro obedecer a Deus. Sempre lhe renderá lucros. E aqui concluímos o capítulo 6. Sejam abençoados na prática da palavra.